com casas que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista pro mar. Olá a todos, muito bem-vindos. Bom dia, nós queremos agradecer a todos aqueles que mais uma vez estão conosco, assistindo mais uma lição, mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Continuamos a falar sobre a criação e sobre o livro de Gênesis. Eu quero dizer aos meus amigos que entender a criação bíblica, entender aquilo que o livro de Gênesis nos diz sobre a criação bíblica é fundamental para a nossa vida. E antes de nós começarmos, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrirmos a sua santa palavra e podermos estudá-la. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 19, verso 1, diz-nos o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Este salmo de Davi é extraordinário, mostra a excelência da criação de Deus. E olha que não foi apenas Davi, que viveu há muitas centenas de anos atrás. Homens que viveram há menos tempo, também alguns séculos atrás, mas outros que viveram há menos tempo. Homens considerados geniais, na verdade, os pais da ciência moderna, também exaltaram a excelência da criação de Deus. Eu refiro-me particularmente a Johannes Kepler, ou a Isaac Newton, ou mesmo a Galileu Galilei. Esses geniais, mentes brilhantes, reconheceram que por cima deles, da obra que eles faziam, que fizeram grandes obras, existia um Deus Criador. Portanto, os pais da ciência acreditaram que nós temos um Deus Criador. Assim como o relógio não pode surgir sem o relojoeiro, o mundo não pode existir a partir do nada. Bom, uma ideia que eu gostaria que vocês pudessem partir, ter logo em mente, é esta, de que até os finais, segunda metade do século XVIII, basicamente, o mundo todo acreditava que, digo o mundo todo, as pessoas acreditavam que Deus é quem tinha feito o mundo. E o Criador, Deus, atuava ainda sobre o universo. Mas algumas coisas começaram a acontecer, particularmente a partir dos finais do século XVIII, segunda metade, com a Revolução Francesa, nomeadamente,
a Bíblia, aquilo que a Bíblia tinha ensinado ao longo de milénios, começa a ser colocado em xeque. Por exemplo, o que a Revolução Francesa faz? Destrona basicamente a Igreja oficial e entroniza a chamada deusa da razão. E as ideias baseadas na chamada razão, no naturalismo, também no materialismo, acabaram por criar as condições para que triunfasse o evolucionismo, nomeadamente o evolucionismo de Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Um inglês que queria, na verdade, estudar teologia, acabou por, depois enveredar pela área da biologia, escreveu um livro chamado Sobre as Origens das Espécies, onde ele tenta provar a teoria da seleção das espécies, portanto, os mais fortes vão vencendo até ficarem os mais fracos. É curioso que perguntas simples como esta, como é que o cão rafeiro consegue sobreviver e o dinossauro não? Fechando esse parênteses. Então, o evolucionismo de Charles Darwin acabou por minar também aquilo que a Bíblia tinha ensinado, pelo menos é que o que esses homens dos evolucionistas tentaram fazer, minar o que a Bíblia tem falado sobre a criação, dizendo que nós fomos criados perfeitos à imagem de Deus. Bom, agora faço-vos uma pergunta, uma questão sincera que acho que nós podíamos todos, pelo menos, pensar nela. Eventualmente, meus amigos, o evolucionismo, o materialismo, o naturalismo, eventualmente essas teorias conseguiram preencher o vazio do coração do homem, conseguiram dar sentido à vida do homem? Pensem enquanto nós vamos refletir em alguns tópicos que nós estudamos, tópicos que eu considero mais importantes na lição desta semana. O primeiro tópico é este. Seria a Terra plana? Obviamente, esta pergunta não é uma pergunta fundamental para a nossa salvação, mas é um tema interessante e que nós vamos ver também a partir da luz da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. Uma Terra plana? Bom, o conhecimento que nós temos hoje do mundo é diferente daquilo que existia no tempo de Moisés. E, obviamente, nós sabemos um pouquinho, pelo menos em relação à Terra, sabemos um pouquinho mais do que aquilo que Moisés escreveu, ou que Isaías escreveu, e outros profetas que falaram sobre a Terra. Bom, antes, falando e indo cronologicamente, mais um pouco à frente, antes da expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI, nós sabemos que a ideia que se tinha do planeta Terra era completamente diversa daquele que nós temos hoje. Foi só a partir da viagem de circunnavegação, particularmente da viagem de Fernão Magalhães, que tanto o conceito que aquilo que nós sabemos da Terra hoje chegaram efetivamente a uma conclusão e nós sabemos como é a Terra hoje. Mas o que é que se pensava na altura? Alguns pensavam que a Terra estava colocada sobre Atlas, alguns pensavam que a Terra era circular, que a Terra era plana, e mesmo hoje, ainda algumas pessoas acham que a Bíblia defendia que a Terra era plana. Mas o que é que a Bíblia dizia? O que é que a Bíblia diz? Galileu Galilei, que eu já referi, o pai da ciência moderna, inclusive acabou por ser julgado pelo tribunal religioso, tribunal da Inquisição, pelo facto de ele defender que a Terra não era plana e que a Terra não estava no centro do universo, como defendia a teoria aristotélica, muito acarinhada pela Igreja oficial da altura. O que é que a Bíblia, afinal, diz sobre este assunto? Bom, eu quero dizer-vos que a Bíblia é o livro, o maior de todos os livros, é um livro extraordinário, é um livro maravilhoso, um livro que transforma a vida, que dá conhecimento, que preenche o vazio do coração do homem. Mas a Bíblia, infelizmente, também tem sido utilizada para justificar ações erradas, para justificar ideias errôneas. Ações erradas,
a escravatura, o tráfico negreiro, as cruzadas, todas foram encontraram razões, as pessoas encontraram razões na Bíblia para justificar as ações, essas más ações. Também a Bíblia foi utilizada erradamente para justificar aquilo que pensava em relação à terra. Portanto, não esqueçamos nunca que a Bíblia não é um manual de ciências naturais ou um manual é um livro científico. Todavia, ela pode ajudar-nos a responder algumas perguntas que a ciência hoje fez, mas que já estavam respondidas na Bíblia. Portanto, nós temos que tomar atenção a isto. A Bíblia não é um livro científico. Os escritores bíblicos não escreveram com intenção de provar que a Terra seria ou plana ou circular. Não escreveram com esta intenção. Todavia, a Bíblia nos ajuda a compreender isso. Mas a Bíblia é principalmente um livro, é um guia espiritual para os homens. Então, nós vamos continuar e vou dar-vos alguns exemplos. Por exemplo, Jó, no capítulo 9, verso 6, diz-nos de que move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem a Deus. Não, obviamente, que a terra esteja sentada sobre as colunas. E ainda hoje nós falamos de pessoas que são colunas, que são baluartes, que são exemplos, por exemplo, dentro da linguagem cristã, os baluartes da igreja. E no capítulo 26, verso 7, Jó também falando e imaginando a soberania de Deus, diz que Deus faz pairar a terra sobre o nada. Os homens, os cientistas demoraram séculos para descobrir isso. Deus faz pairar a terra sobre o nada. Isaías também demonstra a grandeza, a majestade de Deus, quando ele diz que os moradores da terra são como gafanhotos e que a terra é redonda. Então nós vemos a Bíblia a antecipar conhecimentos científicos. Não sendo um livro científico, todavia a Bíblia antecipa o conhecimento científico. Agora, há uma declaração no livro de Apocalipse 7, versículo 1, onde João, o discípulo, nesse caso, o discípulo amado, mas que acabou por escrever o livro de Apocalipse, no capítulo 7, verso 1, nós temos a seguinte narração. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Estaria aqui João a dizer que a terra é quadrada ou que a terra era plana? Não faz sentido. Obviamente, os anjos, seres celestiais, estão segurando para que Satanás e as suas hostes não façam mal aos habitantes da terra, os habitantes que moram no norte, no sul, no oeste e no oeste, ou seja, referência aos pontos cardeais. Até hoje, meu amigo, nós dizemos que o sol põe-se, mas o sol não se põe, nós sabemos. Isto tem a ver com o movimento da terra à volta do sol. Portanto, são expressões fenomenológicas, portanto, tem a ver com fenómenos da natureza e que nós utilizamos no dia a dia e que qualquer uma pessoa certamente entende. Portanto, algumas conclusões em relação a este nosso primeiro tópico. Vejamos e sejamos coerentes e lógicos, porque Deus nos deu a visão, que é um órgão extraordinário, para nós vermos os fenómenos da natureza. Vejam só e pensem comigo. Se eventualmente a Terra fosse plana, seria sempre dia num hemisfério e sempre noite no outro, o que, na prática, dificultaria a existência de alguns seres vivos ou mesmo da própria vida. Não haveria eclipse lunar. As constelações vistas do hemisfério norte não poderiam ser vistas tanto do hemisfério sul. Em resumo, a Bíblia não ensina que a Terra é plana. Uma segunda questão, também interessante para nós vermos, é a questão da criação na literatura antiga. Alguns céticos questionam dizendo, mas, afinal das contas, não é apenas o livro de Gênesis que faz uma narração, ou melhor, um relato da criação. Isto porque, no século XIX, foram feitas algumas descobertas arqueológicas
onde se encontraram tanto tabletes, nomeadamente da Mesopotâmia, encontraram da cidade de Nínive, uma cidade referida na Bíblia, e da cidade de Nippur, que são cidades hoje do atual Iraque. E nesses tabletes nós encontramos referências à criação, tanto de vários povos, referência à criação, tanto à visão que esses povos tinham da criação. Agora, e por causa disso, esses céticos vão dizer, afinal das contas, como essas narrações da criação, essas cosmovisões são anteriores ao Gênesis, então vocês, os cristãos e os judeus, copiaram naquilo que estava narrado. Vamos ver se é verdade. Vamos fazer uma comparação. Bom, todas aquelas narrativas, ou quase todas aquelas narrativas, falam da criação do homem feito a partir do barro. Algumas falam da narração do homem feito com barro misturado com sangue. E aqui falo de sangue, abro um parênteses para dizer que existe uma diferença grande entre aquilo que fala o livro de Gênesis e aquilo que fala as outras narrativas. As outras narrativas falam de deuses conflituantes que estão em guerra constantemente e que se matam e que procuram e que fazem a partir daí com sangue e barro fazem o homem. A Bíblia diz, Deus fez o homem do pó da terra e soprou no homem o fôlego da vida. E o homem passou a ser uma alma, um ser vivente. Então nós não vemos nenhum conflito no livro de Gênesis. Pelo contrário, nós vemos um Deus que é forte, um Deus que é poderoso, um Deus que faz e um Deus que descansa com o homem. Enquanto, por exemplo, no poema épico de Atrahasis, nós vemos os homens a trabalharem para que os deuses possam descansar. Na Bíblia, Deus faz o homem, Deus faz o sábado, nós já vimos, e Deus descansa, regozija-se nesse dia especial com o homem. Portanto, nós vemos grande diferença entre as narrações mitológicas com aquilo que o livro de Gênesis nos diz. Ainda também uma outra diferença que nós podemos ver entre Gênesis e esses outros relatos é que o livro de Gênesis fala-nos do homem como o ser especial criado por Deus. Portanto, o homem é a joia da coroa da criação, enquanto nós não temos isso nas outras narrativas. As outras descrições extra-bíblicas são relatos separados da história comumente conhecida, enquanto o livro de Gênesis é o mesmo que tem sido coerentemente utilizado por judeus e por cristãos ao longo de milénios. É coerente no seu conteúdo interno, na forma como está escrita, e é coerente também porque nós temos inclusive achados arqueológicos que provam que Gênesis efetivamente é o livro que fala das nossas origens. É claro que Satanás e os seus agentes vão sempre encontrar forma de desculpar, de não aceitar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Bom, indo para o terceiro tópico, Gênesis versus paganismo. Bom, nos tempos bíblicos, as pessoas adoravam elementos da natureza, nomeadamente o sol e a lua, ou se quisermos os astros. Eram adorados pelos mesopotâmicos, eram adorados pelos egípcios, eram adorados inclusive pelos chineses. Falando nos egípcios, Moisés nasceu e viveu no Egito. E ele teve que sair para o deserto. E aí no deserto Midian, Deus vai inspirá-lo para que ele, ao escrever, não falasse do sol e da lua como entidades que pudessem ser adoradas, pudessem ser deificadas. Por isso eu vou pedir que abram as vossas Bíblias e sigam comigo a leitura de Gênesis, capítulo 1, versos 14 a 18. Nós vamos ver a forma diferente como Moisés se refere ao sol e à lua.
Moisés não poderia referir-se ao sol como um Deus, como se fazia no Egito antigo. Ele diz no verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Sim, Deus inspirou Moisés a escrever da forma diferente dos escritores. Uma vez já havia escrito, obviamente, os escritores que falaram das criações do mundo antigo e mesmo referindo concretamente ao Sol e à Lua. E o Sol e a Lua, elementos de natureza, ainda hoje são adorados em alguns povos. Aqui da África, nós temos os animistas que adoram elementos da natureza. Mas a Bíblia é extraordinária, mais uma vez, provando a diferença entre as narrações das criações antigas, extra-bíblicas, com a Bíblia. Porquê? Porque aqui nós temos uma clara separação entre um Deus Criador, soberano, poderoso e as suas criaturas, nesse caso, o Sol e a Lua. Então, nós temos uma elevada concepção da criação, onde nós temos o homem como o vice-rei, aquele que governa tudo o que Deus lhe disse. O homem pode, e já foi, acreditamos, até a Lua. Porque Deus disse para o homem ser aquele que deveria governar o que tinha sido criado. Indo para o nosso ponto sobre a criação e o tempo. Dissemos na lição anterior que Deus é antes do tempo, ou seja, houve um início para o tempo. Não se acreditava até uns 100 anos atrás que isto fosse possível, mas graças a investigações científicas, nomeadamente de gênios como Albert Einstein ou Hilbert, eu já tinha referido isso na semana passada, nós hoje conseguimos, pela ciência, provar aquilo que Deus já tinha feito, que tempo, afinal das contas, teve um início. Então, o planeta Terra foi criado num tempo específico, no qual o Criador, Deus, já existia. É claro que nós não temos uma data específica para referirmos ao início do planeta Terra. Todavia, o livro de Gênesis, primeiramente o capítulo 5, depois o capítulo 11, fala-nos de uma cronogenealogia, ou seja, fala de pessoas que existiram num determinado tempo, começando desde Adão que foi criado por Deus, depois nós temos Abel, mas Abel morreu, depois a partir de Abel nós temos Sete. Esses homens, a Bíblia narra de uma forma interessante. Por exemplo, a pessoa A nasce, gera um filho e depois vive mais X anos. E é possível nós conseguirmos fazer uma cronologia extraordinária desses homens, pelo menos até Abraão, e vendo como é que Deus vai passando a mensagem da criação. Muitas dessas gerações viveram, nomeadamente, com Adão. Adão viveu 950 anos. Então, muitas pessoas, quase até o dilúvio, conheceram a história da boca do próprio Adão. E depois Noé vai perpetuar esta transmissão daquilo que aconteceu efetivamente nos dias da criação. E, graças a isso, nós conseguimos ter uma ideia razoável daquilo que é a cronologia do planeta Terra. E, resumindo, o nosso planeta não tem milhões de anos, como os geólogos tentam dizer-nos. Nosso planeta é um planeta jovem, não terá muito para além dos 6.000 anos. Porque nós temos incluído, para além do relato bíblico fidedigno, nós temos prova na arqueologia que nos mostra, na arqueologia e particularmente na geologia, com escavações que provam
que o dilúvio aconteceu e que mostram a forma como estão soterradas as coisas e a própria terra, mostrando que a terra e esses elementos ossados encontrados na terra são efetivamente muito mais jovens, não são de milhares de anos ou de milhões de anos, como se diz, mas poucos, sim, poucos milhares de anos. Sim, meus amigos, Deus está no controle do universo. E os capítulos iniciais de Gênesis são fundamentais e são importantes porque não são apenas capítulos históricos, mas são capítulos também teológicos que ligam nós, os seres humanos, ao primeiro Adão, que foi o primeiro ser criado, e que também nos liga ao segundo Adão. Na verdade, o segundo Adão, Jesus Cristo, é aquele que nos liga ao primeiro Adão. Porque Deus criou o ser humano. O ser humano, Adão, pecou, mas Jesus, o segundo Adão, veio rompendo as cadeias do pecado e ligando-nos a Ele, Deus, e ligando-nos ao primeiro Adão que pecou. E esse mesmo Jesus prometeu que um dia vai voltar, que um dia vai restaurar a terra, que um dia vai restaurar o nosso mundo. E Ele está a convidar a ti e a mim para estudar a Bíblia, para compreender, para aceitar as maravilhosas palavras que estão aqui escritas. A escolha é tua. Preferes acreditar que este mundo veio do nada e que tu surgiste de uns símios que evoluíram a partir de seres que foram matando, destruindo um ao outro? Ou preferes acreditar de uma forma inteligente, racional, lógica e bonita de que Deus nos criou a sua imagem e que um dia vai restaurar-nos? Não se esqueça, meus amigos, nas questões das origens, os homens não sabem. Porquê? Porque os homens são falíveis. E os homens, apesar da ciência evoluir, mas a ciência não lhe responde todas as perguntas da humanidade. Que Deus te abençoe na tua escolha e até ao próximo programa. Amém. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se